se a polícia tivesse uma ideologia não olaviana, a gente podia até pensar nisso. Mas a ideologia da polícia atual é uma ideologia que mata pessoas pobres. É de Olavo de Carvalho, na sua visão? Tipo, é o que a gente vê os policiais. É o que a gente vê policiais. É o retrato hoje da polícia militar. Se você parar qualquer um cidadão hoje e dizer, olha, me dê um ponto positivo da polícia, me dê um ponto negativo da polícia, você vai ver com certeza. Eu não sei onde a corrupção dentro da polícia. Porque tem que também, só que você concorda comigo que a gente não pode, tipo, demonizar a polícia, que na maioria são de pessoas que trabalham corretamente, não, porque tem uma minoria de cara que realmente trabalha mal? Você acha que a maioria, então, trabalha mal? Você aí lá em Belém do Pará, falar com cada trabalhador, com cada morador de periferia, fazer esse mesmo vídeo que você está fazendo. Eu duvido. Não é a gente que eu duvido se você vai ver a maioria das pessoas falando isso. O que você está falando? Fala pessoal, tudo bem? Eu posso fazer uma perguntinha rápida para vocês? Pode sim. Sobre a pauta da educação do momento ali, que é o PECIM, que o governo federal revogou. Queria saber a opinião de vocês aí nessa semana de discussão da educação. O que o governo revogou? O PECIM. Sim, queria explicar um pouco melhor o que é. É o programa das escolas cívico-militares. O que vocês acham? Que eles revogaram. O Lula revogou. Sim. Tá, vamos lá. Eu acho que, tipo assim, a política do Bolsonaro, né, sempre foi uma política muito militarista. E essa política militarista já foi muito ultrapassada há séculos. Eu acho que a própria reforma, a gente inclusive prega dentro do movimento estudantil a desmilitarização da própria polícia. Não no sentido de fazer com que a polícia fique mais desprotegida. Mas no sentido acabar com a polícia militar? Não, calma aí. Mas no sentido de fazer com que a polícia realmente venha a servir a classe trabalhadora. Porque hoje ele é um órgão que oprime qualquer manifestação que exista. Né? Seja da classe trabalhadora, seja da classe Isso tem a ver com o militarismo da polícia? É isso? Sim, com certeza. Porque em que sentido, assim, só para eu entender? Porque assim, na ditadura militar, ele foi, né, algo fundamental para que reprimisse qualquer ato democrático que vinha com que acabasse com a ditadura militar. Então os militares usavam daquela arma opressora, que inclusive foi financiado pelos Estados Unidos, né, que isso não é dúvida para ninguém, foi financiado a ditadura militar em toda a América Latina. E era o único propósito dos Estados Unidos, fazer com que esses atos fossem mais reprimidos cada vez mais. Então o aparato que nós temos hoje do Estado sobre a polícia militar é justamente isso. A polícia militar hoje entra dentro das periferias para fazer um combate à criminalidade, mas um combate à criminalidade fake. Porque quantas e quantas vezes a gente não sabe que a polícia militar entra lá na boca de fumo para bater ponto, para pegar dinheiro, ou simplesmente para pegar a droga dos caras lá, levar para a polícia, fazer o marketing, ou depois fazer outras coisas com essa droga. Porque quem garante que elas vão ser realmente jogadas fora? Tem algum Entendi o seu ponto, só que a gente tem um problema dentro das escolas, voltando para essa pauta, nas escolas ali da polícia militar lá para promover segurança, que é falta de segurança. Eu acho que a gente concorda nisso. Tem muitos ataques de alunos ali que estão com seu psicológico afetado e querem matar os colegas. Isso acontece bastante. Tipo, como que você resolveria esse problema se não com segurança dentro das escolas, promovido pela instituição pública, Polícia Militar, Forças Armadas, ou até mesmo uma segurança privada? Como que você resolveria diferente disso? Se a segurança for para realmente fazer a segurança dos estudantes, mas é isso que o PECIM prevê. O PECIM prevê isso. Agora, o PECIM prevê uma coisa totalmente do que for na prática, porque o que a gente vê, o que a gente pode pensar na prática é qualquer manifestação que o estudante for querer fazer pela democracia dentro da sua escola, que é ter a votação para o seu próprio diretor, ou pela uma melhor mas isso não é afetado, de qualidade. Não. O PECIM, eu vou te explicar como que o PECIM funciona. Assim, basicamente, na prática funciona. O campo pedagógico da aula em si, do ensino, continua com os professores civis. E o campo da administração, da segurança, do gerir a escola administrativamente, ficaria com a polícia ou forças armadas. É isso que o PECIM prevê. É a parte da segurança. Não é solução, não? Não, amigo, porque a segurança não é os militares estar dentro da secretaria, assim, da na minha visão aí eu te perguntei na sua visão, como que a gente resolve esse problema então? Se chegar um cara armado lá para matar outras crianças, como que você resolveria? Eu resolveria assim. No Pará, a gente consegue ver essa resolução empiricamente dentro das escolas.
escolas, porque o nosso governador conseguiu botar a polícia dentro da escola sem que precisasse estar na direção. A gente entra nas escolas estaduais em Belém e tem polícia dentro da escola fazendo um policiamento sem precisar estar no corpo diretivo, na secretaria. Então acho que isso acontece perfeitamente. Essa questão da militarização do Mas corpo, é o que o PSIM prevê, que a polícia esteja lá dentro para promover segurança. Mas não no corpo administrativo da escola. Porque a gente vê... O que vocês veem de negativo na polícia fazendo parte do corpo administrativo? Porque a polícia foi feita para fazer entender. a segurança dos estudantes, da população brasileira. Não foi feito Isso não engloba fazer parte da administração para organizar a administração de segurança dentro da escola? Não, porque é como se você pegasse, por exemplo, uma pessoa que serve comida para colocar para fazer comida. Quem faz comida não pode servir comida, porque as pessoas que vão servir a comida, elas são especificamente para aquilo. Isso. Então, você não pode uma coisa não anula a outra. Inclusive, eu acho que se fosse possível, seria o campo melhor. Não. Que quem faz a atividade, ofereça aquela atividade, entendeu? Quem faz segurança, ofereça segurança. Isso, se a polícia tivesse uma ideologia não olaviana, a gente podia até pensar nisso. Mas a ideologia da polícia atual é uma ideologia que mata pessoas pobres. É de Olavo de Carvalho, na sua visão? Tipo, é o que a gente vê os policiais. É o que a gente vê policiais. É o retrato hoje da polícia militar. Se você parar qualquer um cidadão hoje e dizer, olha, me dê um ponto positivo da polícia, me dê um ponto negativo da polícia, você vai ver com certeza. Eu não sei onde a corrupção dentro da polícia. Porque tem que também, a política só que você concorda comigo que a gente não pode, tipo, demonizar a polícia, que na maioria são de pessoas que trabalham corretamente, porque tem uma minoria de cara que realmente trabalha mal? Você acha que a maioria, então, trabalha mal? Você aí lá em Belém do Pará, falar com cada trabalhador, com cada morador de periferia, fazer esse mesmo vídeo que você está fazendo. Eu duvido. Não é a gente que eu duvido se você vai ver a maioria das pessoas falando isso. Não o que é você está falando? Assim, se vocês, por exemplo, fossem assaltados aqui agora, tem várias viaturas aqui ao redor por causa do evento, vocês não iriam procurar a polícia e muito provavelmente elas iriam fazer o trabalho ali de pegar o cara em flagrante, e se fosse rápido iam conseguir fazer isso? Amigo, eles fazem esse bom trabalho em regra, entendeu? Amigo, a gente não tá falando, calma aí, você tá confundindo. A gente não tá falando que a gente é o fim, a gente quer o fim da polícia militar. Muito pelo contrário, porque a gente entende que a polícia militar ela é ótima para fazer a segurança pública. Ela é um órgão do setor público para a segurança pública. Ela é exatamente para isso. Se eu for roubada hoje, né, e se uma pessoa parar com o policial, é o dever dele fazer isso. Sim. Eu estou falando dos policiais corruptos que atuam dentro das periferias. E que isso não é não é coisa da nossa cabeça, não. Não, não é mesmo, mas tem corregedoria hoje, tem poder judiciário para pegá-los. E que hoje são ocupados por esses corruptos. Se a nossa democracia for justa, imagina a polícia e o Estado. Não funciona. Nossa democracia mas vocês acham que a gente tem que combater corrupção dentro da polícia, é isso? Não, eu acho que a gente tem que bater a corrupção no sentido geral, estrutural do nosso sistema. Na política também, né? Porque o próprio sistema que está instalado para nós, que é o capitalismo, é o próprio corrupto, porque instaura nós um sentimento individualista em cada ser humano. Assim, eu queria saber do governo Lula, então, que é o governo que a gente tem hoje. Para mim, ele errou ao revogar esse ponto do PSIM aqui. Tipo, se vocês provavelmente votaram nele, né? Sim. Não incomoda vocês o histórico de corrupção dele, já que vocês acham que a gente tem que combater mesmo a corrupção? Então, ele tem um histórico inegável, assim. O histórico inegável de Lula não foi julgado ainda. No dia que foi julgado, ele foi preso, e comprovado, né, cara? 3 instâncias. Não, aí foi, né? Se ele fosse realmente preso, se tivesse totalmente cumprido tudo que ele tinha falado, se fosse todo, os milhões e milhões que ele tinha roubado, fosse comprovado... O triplex lá, que ele foi condenado por isso há 12 anos, você acha que não é dele? Com certeza. Nossa, meu Deus. É do Lula, sim. Bora, meninos. Rapidinho, é porque tem provas que são termo de adesão e compromisso, declaração de imposto de renda e foto dele com o empreiteiro da OS, Léo Pinheiro lá. A gente tem que sair de uma visão utópica do passado das pessoas e ver as estatísticas. O Brasil está mudando em 6 meses de governo. Não sei qual é a tua realidade onde tu mora, mas em Belém a gente vê essa mudança. Um cara branco, muito bem vestido, a gente sabe muito bem o padrão de vida que ele tem. A gente vê a mudança porque o Bolsonaro não agora vocês vão julgar a visão política por causa de padrão de vida? Tipo, você sabe de onde eu vim? Você sabe da minha história? Você não pode me julgar por isso, A gente está defendendo um governo que inclusive fez com que o que ele fez de bom para mudar a nossa realidade, por exemplo, porque hoje, por exemplo, estou dentro de uma universidade pública, sou estudante de Geografia da Universidade Federal do Pará e entrei graças às políticas de cotas. Eu estou falando de um cara que eu votei e que lá atrás me ajudou a estar dentro da universidade. Que se hoje eu tenho um auxílio permanência que a universidade propõe para mim, disponibiliza para mim fazer com que eu vá para a universidade produzir ciência, é graças ao Lula, que inclusive fez com que que tivesse aumento nas bolsas de Só para eu entender, é o roubou mais fez, é isso?
Não, amigo, não é o sentido de roubou, mas fez. É no sentido de quem realmente trabalhou para a população, né? Porque é assim. Me destaca uma medida do governo dele hoje que tenha mudado nossa realidade para melhor. Ele é da UJL, é o povo que saiu ontem do plenário. Assim, por exemplo, eu não sou da UJL porque eu já formei, eu sou advogado hoje, mas eu faço esses vídeos discutindo política na rua. Mas, por exemplo, vocês acham que o que foi feito com a UJL aqui foi legal, foi bacana? Eles são uma voz dissonante que tem que fazer parte do debate, né? Sim, eu acho que tem que fazer parte do debate. Pô, eles apanharam lá na UNB, cara. Ai, mas aí o problema já é deles, porque não apoiou de nós. Se tivesse apanhado de nós, seria uma outra situação. Mas não é errado, não tem que ser condenado isso? Vocês não deveriam ser solidários a ele? Com certeza, eu acho que qualquer ato antidemocrático deve ser, sim, algo que tem que ser discutido. Mas não foi algo discutido, não foi a UJS que bateu nos caras lá, muito pelo contrário. Eles estiveram ontem no plenário, fizeram a defesa de tese deles, mas eles não aguentaram a pressão, entendeu? E saíram Não de é lá. Falta de respeito, tipo, Mas eu vi o vídeo, respeito, amigo, todo mundo, 10 mil pessoas ali, que se estima, gritando enquanto alguém fala a sua posição legítima. Tá, liberal, então qual que é o problema? Falar? Pode. Falar? O ginásio que tava ali embaixo, a galera que tava lá embaixo, lá no centro do ginásio, que era a galera do JS, tava sendo chamado todo mundo lá, aquelas organizações todas lá em cima, tava chamando a gente de caloteira, porque teve um problema na falta na má distribuição lá na UNB das alimentações e tiveram que ser mudados para cá pro Nilson Nelson em cima da hora. E isso Mas fez esse é um problema entre as próprias esquerdas, né? O JL não estava nisso. E aí isso fez com que a gente se deslocasse da UNB para cá, né? E isso fez com que a oposição que estava em primeiro lugar lá na fila ficasse por último. Porque a gente conseguiu chegar aqui primeiro para pegar comida. Mas nós também estávamos na fila. Inclusive estávamos juntos esperando os ônibus para estar aqui. E eles nos chamavam de caloteiro, entendeu? E nem por isso a gente esvaziou o debate. Nós somos chamados de tantas coisas hoje que essa oposição fala tanto mal da gente. Inclusive foi essa mesma oposição que foi contra as políticas de cota, foram contra o Reúne, que fez com a universidade se expandisse. E nem por isso a gente esvazia o debate. E isso Mas não esvaziar o debate é o que para você? Porque, por exemplo, se você, enquanto fosse representante da UJS, estivesse falando lá e tivesse uma maioria liberal, cuja direção, inclusive, fosse dessa maioria liberal, e tivesse todo mundo te vaiando, você não conseguisse nem ouvir sua própria voz. Tipo, pô, você acha que isso é respeito, cara? Não. Aí, o que eu faço para o JL? Já que o programa é tão bom, desenvolva mais na universidade e venha melhor no próximo congresso. Aí debata melhor. Porque se vier do jeito que foi aí, meu filho, desculpa, vai ter que ter muito peito para crescer dentro da organização que é a União Nacional dos Estudantes, que inclusive não tem lugar para a direita nesse país, porque a única coisa que a direita fez durante a ditadura militar foi queimar a sede da Uni lá no Rio de Janeiro. Então, se eles quiserem crescer dentro da União Nacional dos Estudantes, vão ter que ter muito peito, vão ter que descer para a universidade, construir trabalho de base. Extremismos tem de todo lado, só que você concorda comigo que a gente não pode simplesmente demonizar o outro lado? Ah, a direita não pode estar aqui. Por que não, cara? A direita e a esquerda têm que conviver. E o que acho hoje a direita que a gente está tendo hoje, que é diálogo. A gente tem que ter diálogo. O que é que hoje a UJL apresenta para a União Nacional dos Estudantes? Me diz. Cara, o JL em si eu não sei porque eu não conheço o programa deles, como eu te disse, eu não faço parte, mas a direita, por exemplo, ela visa que haja uma inclusão de uma forma realmente sincera. Por exemplo, vocês devem ser totalmente contra isso, mas eu vou apresentar o meu ponto aqui, espero que vocês ouçam, que é que se cobre de quem tem condição financeira em universidade pública mensalidade, para que você, por exemplo, que disse ser uma pessoa humilde, que não teve condição e tal e conseguiu acessar, possa acessar de fato de forma gratuita, porque merece, mas quem tem cacife, que é a maioria. Você conhece, eu não sei a sua realidade lá, mas o UNB aqui tá cheio de playboyzinho e patricinha lá que podem pagar. E eles não pagam. Então, é uma ideia de direita para educação que eu vejo como muito positiva para valorizar quem de fato precisa. Isso é o primeiro passo na base de privatização das universidades públicas. Porque não é privatização, é só cobrar uma mensalidade para ir para o Estado, dinheiro, que a direita usa reverter para a educação. Que é sucatear todas as estatais que tem para depois privatizar. É o mesmo plano que tem. Esse é o plano de vocês. Você não acha positivo cobrar de quem tem condição de pagar, cara? Não, amigo, a questão não é ser positivo. A questão é que vai beneficiar a quem? A educação vai ser um fundo revertido para a própria educação, para reinvestir na própria universidade. Não, na tese, em tese. Pô, é uma ideia minha de direita, mas da corrente ideológica que eu acredito, estou te apresentando. Você colocou a realidade da UNB. Mas se eu falar, por exemplo, que ano passado a UFPA, a Universidade Federal do Pará, foi a universidade que teve com mais de 60% dos estudantes, estudantes pobres, estudantes de baixa renda, mais de 60%. Você acha que daria bem lá? Não seria bom cobrar dos outros 40%, por exemplo?
Não, mas calma aí. Eu falei que 60% são de baixa renda. Eu não falei que os 40% são ricos. Seja lá qual for a porcentagem que conseguir pagar, não é melhor que eles possam pagar para reinvestir em vocês, por exemplo, mas, amigo, no isso, coletivo? Inclusive, vai de contra o que a gente apresenta sobre a universidade pública, porque a universidade pública é apresentar para todos os estudantes, seja de qualquer classe social for. Então agora, você acha justo que quem tem condição de pagar usufrua do mesmo benefício que eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema é a gente querer disputar uma prova em que nós que somos pobres não temos a mesma oportunidade de ensino que eles têm. E é por isso que a gente defende a lei de cotas. E é por isso que a gente defende a lei de cotas. Mas assim, por exemplo, a cota hoje, pra mim, é de um jeito errado. Eu acho que deveria ser social. Mas, você assim, discorda disso? Porque tem gente branca que veio... Eu estudei a vida... Não sei se vocês estudaram também a vida inteira em escola pública, mas você me julgou e tal, mas eu estudei a vida inteira em escola pública. Então, como educação é que você me básica. Que você estudou? Eu não tinha... comprove hoje que você estudou em escola pública, vai. Cara, como que eu vou te comprovar isso? Eu estudei... Falando, tipo, eu estudei no Pará, eu estudei em Tocantins, estudei aqui no Centro de Ensino 2, no Centrinho, em escola pública. Entra aí no site do governo. Você acha que só porque eu sou branco pode colocar? Então coloca assim o nome da sua mãe, essa data de nascimento. Você acha que eu não... Você tá me julgando por causa de cor que eu não estudei em escola pública? Não, não é isso. Eu só tô apresentando o fato. É mesmo argumentativo aqui, do jeito que você tá tendo. Porque ao invés de você estar aqui fazendo um debate com a gente, que está tentando fazer um debate sobre universidade pública pro nosso país, era para você estar em outros espaços. Deixa eu só colocar um ponto aqui para você. Você acha que por eu ser branco e estar bem vestido, eu não poderia ter, tipo, vindo de escola pública? Já que você é advogado. Quem é de escola pública não pode vencer? Você é a pessoa ideal para estar defendendo suas teses. Agora, não é vindo aqui no final do Congresso da União Nacional dos Estudantes, questionando os jovens que estão cansados e querendo pegar os instrumentos, que inclusive vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo. Que a gente, inclusive, tá atrasado para pegar onde, que a gente vai passar quase 2 dias para ir para Belém. Ao invés de você estar fazendo essas suas políticas dentro do institucionalismo brasileiro, já que você é um advogado formado, você tá fazendo isso aqui. Ué, isso daqui não é importante? Isso se chama debate público. Não, aí você pega a resolução que teve da plenária final, porque aí é o... Mas vocês não deixam quem faz oposição fazer parte lá. O UJL é o exemplo que a gente deu agora. Olha só, e o Juntos não faz a oposição, e o Correnteza não faz a oposição. Oposição, mas... Oh, meu Deus, cara, amigo. Tem todas as organizações que fazem oposição. O quê? 0, quantos por cento? Ai, mas aí, se eles têm trabalho e a JR não tem, o problema não é nosso e nem deles, é de vocês. Mas essa é a questão, tipo, a gente tenta por meio das redes sociais, que é onde a gente é forte, promover o debate saudável, discutindo aqui, eu colocando meu ponto, você colocando o seu, só que eu acho que a gente não pode demonizar o outro lado e tipo, igual você falou, não querer que a direita faça parte da UNE, por exemplo. Não, e isso porque ele não é do JR, ele tá defendendo a JR de todos os modos aqui, ó. Amigo, a gente sempre vai defender quem não defende. Não, mas eu sou liberal e tal, a gente compactua do mesmo pensamento. Pois é, exatamente por isso. Claro que eu vou defender eles. A direita não pensa na gente. Tá vendo? Não, mas eu não. É o que eu tô dizendo. Se eu fosse estudante hoje, eu faria parte da UJL, por exemplo. Eu não faço porque eu não sou estudante. Mas eu compactuo, assim, eu não conheço o programa deles. Mas só por ser pautado nas ideias de direito e liberalismo, eu com certeza concordo. Por que dentro da Índia? Amigo, a direita ela não representa a gente nunca vai defender a direita. Porque inclusive esse novo ensino médio, amigo, porque inclusive esse novo ensino médio, que vem da Deus quiser vai ser revogado pelo governo federal aí, é uma proposta o que você vê de vocês. Sim, mas o que você vê de negativo lá? Eu só vejo coisas positivas. Você vai profissionalizar o estudante, cara. Pra ser o quê? Pra ser alguém que tem uma capacidade técnica em uma área. E você vai modificar o Enem também. Eu vou te explicar como é que funciona. Você me permite explicar aqui rapidinho para você ver como é positivo? A gente vai ter uma modificação do próprio Enem também, para que não se cobre mais matérias tipo abrangentes, vai se cobrar o específico. Você quer estudar ciência da computação, por exemplo, você vai se formar em técnico de informática. Você já vai ter o conhecimento ali no ensino médio da área específica e vai prestar o vestibular com base nessa área específica do conhecimento. Você vai estar mais apto para competir para o seu curso. Eu só vejo como positivo. Você vê o que de negativo nisso? Não. Caralho. Ensinar a fazer comida. Pô, não foi bacana o que eu falei, não? Não, porque colocar o jovem pra entrar dentro de uma cozinha pra fazer comida, pra como fazer, bater um açaí, pra colocar o jovem e dizer que vai colocar uma mega estrutura de laboratórios, onde nem lá no Pará, nem ar-condicionado tem na sala de aula. Ô, meu filho, pelo amor de Deus. Isso se implementa aos poucos, mas não vai se colocar o cara pra ser...
pra ser tipo um profissionalizante em cozinha. Não é isso, cara. Nunca foi isso. São cursos técnicos. Não tá, cara. Pra gente iludir com isso. É só expandir os institutos federais, amigo. A gente exatamente. Porque se o problema não precisa reformular a base comum curricular. Se o problema for as escolas técnicas, construir mão de obra barata, que é isso que vocês querem... Não é isso. É com base na sua cabeça, mas eu tô te dizendo que não é isso. A gente tem que apresentar pro jovem que os jovens hoje têm que estar dentro das universidades. Tem que ser formado superiormente, cara. Você concorda que a gente tem um problema de muita demanda e pouca oferta de emprego, por exemplo, só que para a área técnica a gente tem mais demanda? Então a gente tem que equalizar isso de alguma forma. E é competição, cara. Não dá para todo mundo, tipo, hoje o que a gente tem muito? Um engenheiro Uber, infelizmente, não que seja demérito. Não, mas o cara não estudou engenharia para ser Uber. Ele não estudou. Explorado. Não, o capitalismo, mas, amigo, não é isso. É porque era isso. Não, é o próprio capitalismo. O que é a solução? Uma revolução sanguinária comunista, então? O capitalismo tem que pregar que tem que ter, né, a extrema pobreza, porque no capitalismo existe uma pobreza. Você sabe da onde que é a ideia de renda mínima que o Lula sintetizou no Bolsa Família? É uma ideia de direita. É uma ideia de direita, cara. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Daqui a 2 anos a gente se encontra aqui de novo. Inclusive, se tu quiser pegar... Vai ser aqui de novo? É sempre aqui? Eu não sei. Não, na verdade não, né? Tipo assim... Tem mais probabilidade de ser aqui porque é algo mais central pro Brasil inteiro. Já que, tomara que seja. Porque, por exemplo, assim, fica muito mais... Olha, é 1 dia e meio pra chegar aqui. Sim. Seria 2 dias ou 3 dias pra chegar em São Paulo. Sim. Se fosse no Rio Grande do Sul, seria mais dias ainda. No centro facilita pra todo mundo. Facilita pra todo mundo. Então, quando não é aqui, é em Goiânia ou... Aí acontece de 2 em 2 anos, é isso. Sim. Acontece de 2 em 2 anos. Aí você traz uma reflexão do que o JED fez nesses 2 anos, já que você defende o JED. As políticas de vocês, né? Da direita Mas liberal. assim, você faz parte da UJS, não sei se todos vocês, mas são juventude já bem consolidada. Vocês deveriam influenciar, assim, para que haja mais consideração, assim, pela oposição, pelo lado que pensa diferente. Amigo, e tal. Porque senão, se vocês calarem a oposição, eles não vão ter poder fazer nada, entendeu? Nós calamos a oposição. Desça na todas JL, subiram. Faça a base do JL e traga delegado que você vai ter a unha. Todas as teses, todos os movimentos lá, seja eles com unidade ou sem unidade, subiram para fazer o seu debate, defenderam tese. Inclusive teve um movimento que era da oposição e atacou a própria oposição. Sim, deixa eu ver. O debate não é sobre democracia, porque democracia tem dentro do Congresso da União Nacional dos Estudantes. O debate é sobre base que vocês não têm e querem enfiar a goela abaixo, que a gente ouça vocês, sendo que vocês não têm só para eles participarem lá no debate da Uni dos juros versus educação e tal. Se calaram, eles tiveram que sair de lá escoltados, apanhando. Não apanharam, não? Não tiveram que sair de lá com a segurança da universidade? Amigo, mas você mesmo disse sobre nós generalizar as coisas que força... Não tô dizendo que é você, estou dizendo que isso acontece no Congresso da Uni. Porque eles não defendem o JL. Eu defendo, eu só não faço parte, não, porque entendeu? assim, Mas é óbvio se você quisesse realmente defender a oposição, você estaria falando de todos os outros movimentos de oposição. E não tô falando somente da UJL. Tem algum outro movimento de oposição que seja de direita, por exemplo? Tem. Então, amigo, eu convido você, se você quiser inclusive refundar a JPSDB, a JMDB para querer disputar o Congresso da Uni, renove. Aquilo lá não é direito, não. Então pronto, então construa sua base no JED, volte a daqui a 2 anos, traga delegados para votar, processo democrático. Uma cadeira, mas assim, hoje eu tô aqui porque, tipo, tá rolando o CONUNE, então é a pauta do momento. Não, já acabou. Tava rolando, então, a gente tá aqui no final dele. Só que a gente tem que olhar pra política nacional. É meio que o que a gente falou por alto aqui, porque não é o contexto, mas é tipo o Lula, o que a gente falou, o histórico de corrupção dele, que é inegável, cara. A gente não pode relativizar, porque ele é o maior nome da esquerda. Construam outros nomes de esquerda que sejam limpos. Por exemplo, vocês mataram o Ciro Gomes, ele era uma oportunidade que pelo menos não tem histórico de corrupção e tal. É meio que isso o debate, assim, vamos buscar nomes novos que sejam decentes. A gente tem que fazer uma análise de conjuntura. Não tinha ninguém pra tirar o Bolsonaro que não seja o Lula. A gente não é lulista. A gente votou no Lula porque ele era a única saída que tinha naquele momento. E a gente defende as teses dele porque ele defende a tese trabalhadora. Mas não quer dizer que ele Cara, vocês devem ter visto que ele aumentou R$18 de salário mínimo e o dele, de toda a elite da política, R$7.000. Isso é defender o pobre? Amigo, veja as estatísticas. Estude como um bom advogado as estatísticas. Tá, então vamos lá. Porque a gente diga um país liberal. Já que o melhor exemplo que os Estados Unidos? Caralho. Não, tipo,
Não, aí eu peço desculpa. É um país que deu errado, Não, então? aí eu peço desculpa, aí a gente realmente tá cansado. Rapidinho, tá lá, aí, as pessoas da Venezuela e de Cuba, elas querem ficar nos próprios países ou vir até pro Brasil, né? Nem pros Estados Unidos, que é muito mais difícil. É sair, tipo, pra vir pro Brasil. 20 minutos pra de sair. Agora, 20 minutos. Tamo junto, obrigado aí.